Por isso que existe ateus, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não acreditam nas escrituras ou em bíblias, enfim, porque não vê lógica naquilo. Porque e realmente algumas coisas não tem lógica. Só que agora esses conhecimentos espirituais, esses novos conhecimentos, eles vão trazer um conhecimento mais lógico, um conhecimento que vai fazer sentido. Igual eu falei aqui, ele vai unir cabeça e coração, ele vai unir ciência e religião. O que isso quer dizer? A cabeça, aqui é a ciência, né? Que a ciência só pensa ali na lógica, né? Só pensa na razão, ela não vê a parte espiritual, podemos dizer assim, né? E a religião, ela só vê a parte das emoções, né? Espiritual, ela não pesquisa, né? Então existe esse grande lance na humanidade, essa rivalidade, ou enfim, esse contraponto entre ciência e religião, né? Porque a ciência, por exemplo, a religião que veio primeiro, podemos dizer assim, né? A religião que foi a base aí da humanidade por muito tempo. Igual eu falei, olha que interessante, no começo desse vídeo aqui eu falei que a ciência moderna hoje ela é a base da humanidade. Né? Então a gente não vive hoje, por exemplo, sem tecnologia, sem internet, sem um celular, que a gente, né? A gente não vive sem essa comunicação, sem essa tecnologia, sem a modernidade de hoje. Mas algumas pessoas vivem sem religião. Tem várias pessoas ateus, várias pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam e vivem sem religião. Então hoje em dia é possível já viver sem essa religião. Né? E hoje não é possível viver sem a ciência, por exemplo, sem a ciência material. Mas na antiguidade, né, muito tempo atrás, antes na Idade Média ali, por exemplo, antes da Idade Média, não era possível você viver sem religião. Né? A religião era a base da humanidade. A religião era o que ditava a humanidade, ditava o que acontecia na humanidade, né? Quais eram os comportamentos, os pensamentos que devia ter. E naquela época se vivia sem, por exemplo, sem ciência material, sem coisas tecnológicas. Né? Se você começa a estudar a história, você começa a ver como a vida funcionava naquela época, nas antiguidades, doenças, higiene, todas as coisas que a gente vê que seriam absurdas, naquela época não existia, sabe assim? E muitas pessoas morriam cedo por causa disso. Então, agora a humanidade está passando por um momento né, tá mudando as coisas, né? Agora a ciência que é a base e vai começar agora a surgir uma nova ciência espiritual que vai começar a dizer o porquê as coisas funcionam, não só o como, mas o porquê que as coisas funcionam, de onde surgiu, né? Por que existe? Porque quando um conhecimento tem lógica, tem razão, quando um conhecimento ele supre as necessidades do cérebro, por exemplo, da cabeça, né, do conhecimento da lógica e também do coração, ele é um conhecimento completo. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que a religião ela é uma verdade, vamos supor, quebrada. Né? Ela é uma verdade de uma parte só, de uma parte que supre só o coração, que supre só as necessidades espirituais, humanas, e que é bom, não estou falando que é ruim, mas ela não tem lógica. Se você começar a pensar na parte lógica dela, na parte cientista ou de experimentos, enfim, você vai ver que não tem muita lógica. Né? E a ciência, por exemplo, de outro lado, ela supre só a necessidade intelectual também. Ela não supre a necessidade espiritual, de emoção. Você percebe que as duas coisas são coisas diferentes. Né? Cada um resolve um problema. Né? A religião do coração e a ciência da cabeça, do intelecto, da razão. E essa nova ciência espiritual, ela vai conseguir unir essas duas coisas, unir o que é lógico e unir o que faz bem ao coração, o que dá sentido ao coração.